né? Mas fica aí como sugestão para quem quiser conhecer mais sobre iniciativas de fábricas gigantescas ou cidades industriais, Lucas. Meu amigo, a gente tem uma outra aqui que vale também o nosso comentário, que é sobre uma outra indústria, mas é a indústria publicitária. Peguei uma matéria aqui do Meio Mensagem, mas também com reportagem lá do Ad Age, que fala o seguinte: ó, previsão de queda nas verbas publicitárias para 2025 nos Estados Unidos. Mais uma pesquisa, quer dizer, não é a primeira previsão nesse sentido, mais uma pesquisa realizada nos Estados Unidos indica uma desaceleração no mercado publicitário para 2025 por conta de inúmeros fatores. Aí eles colocam aumento da inflação, falta de perspectiva futura, um certo ceticismo em relação ao mercado e a situação econômica do país como um todo. Dessa vez o relatório é da Magna, uma empresa de inteligência pertencente ao IPG Media Brands, que reduziu suas perspectivas de crescimento nas vendas publicitárias para o ano, indo de 4,9% para 4,3%, de acordo com o relatório divulgado na última quarta-feira, dia 26. A Manson Wall também reduziu sua previsão, uma outra empresa de inteligência também tinha reduzido sua previsão, Lucas, de vendas de publicidade para esse ano, indo de 4,5%, que era a previsão lá em dezembro, para 3,6%. Excluindo os gastos com propaganda política. Esse valor de 4,5% já era uma redução, tá, em relação ao que a empresa havia previsto anteriormente, que era de 5,3%. Ainda assim, são previsões, né? Mas tem mais de uma empresa de inteligência de mercado fazendo uma previsão de desaceleração para os investimentos publicitários em mercado norte-americano. A redução nas perspectivas da Magna veio após os Estados Unidos experimentarem um de seus anos mais bem-sucedidos em termos de vendas publicitárias, Lucas. Isso é que é curioso. Em 2024, as vendas de anúncios domésticos chegaram a 380 bilhões de dólares, refletindo um crescimento de 12,4% em relação ao ano anterior. Esse resultado corresponde à segunda melhor performance em 25 anos, logo atrás da recuperação ocorrida em 2021, quer dizer, foi aquele ano pós-pandemia, onde o crescimento de vendas publicitárias foi de 25%. Só a título de comparação, tá? O mercado publicitário brasileiro registrou avanço de 12,17% nos investimentos em mídia em 2024, chegando a um faturamento, Lucas, de 26,3 bilhões de reais, é claro. Trata-se da maior cifra já registrada pelo levantamento do Sempre Meios, que está em sua 8ª edição anual, aí notícia do Valor Econômico. Aí voltando aqui para o relatório, para a reportagem do Ad Age, uma nova pesquisa da Kantar, publicada na última segunda-feira, dia 24, revelou que 80% dos consumidores americanos estão preocupados quanto ao impacto que as tarifas impostas pelo governo Donald Trump terão em suas finanças e gastos pessoais, o que tem resultado em gastos mais restritos. A Magna apontou ainda em seu relatório uma deterioração dos negócios e na confiança dos consumidores. E aí ela cita aqui declínio no mercado de ações no último mês, que abalou um pouquinho Wall Street, enfim. E a percepção do público e do mercado de maneira geral, que os tempos próximos aí são tempos difíceis. Entre as mídias mais afetadas, aí o ponto curioso, o digital, né, tem, na verdade, impacto praticamente zero. A previsão para o digital é ainda melhor do que foi do ano passado, então acréscimo, Lucas, de 10%, podendo chegar a um faturamento de 293 bilhões de dólares. E os donos das mídias tradicionais, incluindo TV e mídia impressa, ficam, segundo o relatório, mais vulneráveis quanto à falta de visibilidade dos negócios. E aí, com isso, os profissionais de marketing acabam buscando justamente o digital, porque você tem mais efetividade aí e KPIs mais assertivos. Ou seja, para essas plataformas tradicionais, a queda deve ser mais acentuada. Só por curiosidade, o mercado global
de publicidade, o Lucas, movimentou em 2024 791,6 bilhões de dólares. Aí os números são, mais uma vez, do Statista. O mercado norte-americano é o maior mercado publicitário do mundo. Então, se esses números estão batendo ali de 791 bilhões, mais da metade, ou praticamente a metade, é só em território norte-americano. Também a título de comparação, publicidade brasileira, a previsão aí é de crescimento de 5,2% para 2025, de acordo com o relatório da Dentsu. E aqui no Brasil, olha que curioso, o crescimento será impulsionado pela televisão, mas também por investimento no digital, Lucas. Então a gente vê aí claramente a diferença de configuração das estruturas de mídia, né, em diferentes mercados. E agora, uma coisa que é preocupante, é claro que a gente está falando de território do mercado norte-americano, quer dizer, a previsão de uma desaceleração em território norte-americano, mas também porque muitas vezes essas empresas que atuam, que são empresas estadunidenses, elas vão replicar essas políticas talvez mais conservadoras em outros mercados também. Então, você pode significar isso já uma desaceleração na atividade econômica, porque se o camarada já está prevendo gastar menos com publicidade, é porque ele está prevendo também uma queda nas vendas, ou que ele pode ter mais dificuldade para faturar no próximo ano. Então, isso é um indicativo, quer dizer, que do ano passado, que teve um recorde, a segunda maior alta em 25 anos, Lucas, foi no ano passado, com 12 ponto alguma coisa, eu li aí no texto, né, de aumento no investimento publicitário. E agora essa previsão é de queda, é porque está todo mundo de olho, e aí é um indicador muito claro, né? Está todo mundo de olho no que o governo Trump está fazendo, e todo mundo meio botando o pé no freio, falando assim, peraí, vamos esperar, porque eu acho que tem um potencial disso aqui, de repente, dar problema, e a economia desacelerar. Então, o mercado está todo em atenção. E se acontece no mercado norte-americano, que é o maior mercado do mundo hoje, ainda certamente isso vai irradiar para outros mercados também. Agora, curiosidade de todos, aqui no Brasil, o crescimento do investimento publicitário ainda é puxado pela TV, né, Lucas? Então, dá-lhe Big Brother, dá-lhe Fazenda e outros conteúdos aí que a gente sabe que ainda fazem um grande sucesso, possivelmente futebol, também conteúdo esportivo. Então, tem a diferença ainda clara ainda do mercado, a configuração do mercado publicitário brasileiro para em outras praças. Meu amigo Lucas Xavier, desaceleração à vista, ou isso é só excesso de precaução, um pequeno tropeço, e com o passar do ano, o andar aí da carruagem, as coisas devem se normalizar? É uma diferença considerável, né? Um ano que você tem recorde e um ano que você tem uma previsão de baixa. Ou já os camaradas calculando assim, olha, quantas empresas chinesas tem anunciando em território norte-americano? Lembra que a Temu foi uma das maiores anunciantes de 2023, não sei agora de 2024, mas será que eles já estão pensando assim, ó, tira o investimento do TikTok, tira o investimento da Temu, tira o investimento da BYD e de outras, que vão ver assim, vai ficar difícil vender aqui em território norte-americano, só esses caras tirando dinheiro já tem uma queda considerável. Será que é isso, doutor Lucas? É uma possibilidade e uma possibilidade real também. Então, eu acho também que um dos principais pontos é aquele afã, às vezes, ali do novo, da novidade ali, das políticas ali, novas ali que vão ser aplicadas ali nos Estados Unidos, mas também tem a questão que o mundo está avançando e os Estados Unidos não pode, de forma alguma, perder ali, no ponto de vista do norte-americano ali, não pode perder assim alguns tipos de posicionamentos bem fortes. E a relevância também, né, Lucas? Exatamente. Então, assim, tem toda essa questão ali de, pô,
o centro ali da inovação no mundo e tudo mais, das grandes, das grandes empresas e tudo mais. É óbvio que hoje a China pegou uma parte disso também. Então hoje também tem até algumas discussões que, poxa, os Estados Unidos continua sendo? Será que a China não já ultrapassou, já não chegou no mesmo nível? Porque sempre a China está agora, ultimamente, está dando ao mercado uma resposta para os Estados Unidos. Então, se a OpenAI ela abre ali todas as questões ali, pede investimento e tudo mais, e aí uns dias depois entra a DeepSeek com um preço muito mais acessível e com uma performance tão boa quanto equivalente ali. Então, assim, tem a Tesla e agora a BYD chegou assim com o pé na porta. E assim, a gente entende algumas coisas, a gente vê alguns movimentos no mercado, por exemplo, na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, que aconteceu esse ano ali Sim. em janeiro. Eles comentaram dos principais pontos foram ali a questão de diferenciação e de personalização, que vai ser um dos principais pontos ali para uma empresa deslanchar, porque hoje tem muita inteligência artificial, por exemplo, e hoje não é mais um diferencial tão grande necessariamente, é uma obrigação. Então, integrar isso com a experiência ali física e a experiência virtual precisa ser uma marca da loja, um ponto relevante da loja ou do empreendimento ali. Então, aquilo precisa estar integrado com toda a boa experiência do usuário. Então, eu reconheço aquela loja, aquele empreendimento, aquele serviço ou aquele produto por causa de uma coisa que realmente torna ele diferenciado, uma bala, que torna essa bala diferenciada das outras balas, por exemplo, de um lugar que vende açaí normal para um lugar que vende açaí